Sejam todos muito bem-vindos à primeira semana da Educação Física, minicurso número 3, o Guia Prático da Mobilidade Articular. Meu nome é Gustavo Dalpra, eu estou muito feliz de estar fazendo parte aqui desse grupo de professores da Sítios, tá bom? Então, espero que vocês estejam gostando aí dessa primeira semana do minicurso 1, do minicurso 2 que já foram no ar. Hoje, no sábado, a gente vem aqui para trazer para vocês o Guia Prático da Mobilidade Articular. Então, o que eu prometo para você hoje? Hoje, você vai começar a entender melhor sobre como avaliar a mobilidade do seu aluno e aprender a utilizar os exercícios de mobilidade articular dentro da sua rotina de treinos. Então, você vai estar entendendo ali como que você vai conseguir encaixar a mobilidade articular no treino do seu aluno, então, e como isso vai fazer diferença no treinamento dele, tá bom? Então, vou mostrar aqui só um pouquinho o que a gente está fazendo, como que funciona, se você ainda não sabe, tá bom? Primeira semana de Educação Física, 5 minicursos práticos com certificado de conclusão. Hoje a gente já está no minicurso 3, então tem o 1 e o 2 para você ver aí para trás. Se você ainda não viu, volta lá, tá? Então, teve o treinamento feminino, prescrição otimizada para mulheres. Aula sensacional com o Renato, tá? Então foi ao ar na terça-feira. Se você ainda não viu, volta lá. Método de treino na musculação. Ciência aplicada na prática. Se você não utiliza método de treino, espero que você veja essa aula que o Vitor deu. Foi uma aula também sensacional. Ele trouxe 15 métodos de treino para você utilizar aí na prática com seus alunos, tá bom? Hoje a gente tem, então, o Guia Prático da Mobilidade Articular. Na segunda-feira, avaliação profissional na prática com o Renato, beleza? Na quarta-feira, nosso último minicurso número 5, as estratégias de marketing e vendas para personal trainer. Então, tudo que você aprendeu aqui nesses minicursos, nessa primeira semana de Educação Física, como que você pode ganhar dinheiro com isso? Então, como que você vai vender esse seu conhecimento, tá bom? Então, um conteúdo sensacional, um resumão de tudo que foi essa primeira semana de Educação Física, uma surpresa e a explicação de como que você faz para poder adquirir o seu certificado, tá bom? Então, é um certificado de 20 horas da Sítios. Na quarta-feira você vai entender como que você faz para emitir esse certificado, beleza? Então, lembrando também, no dia 22 e no dia 23 teremos live de perguntas e respostas no YouTube, tá bom? Então, quinta-feira, 20 horas horário de Brasília. Sexta-feira, 12 horas também horário de Brasília. E o cronograma da nossa semana, na terça-feira, vocês já viram a primeira aula lá, primeiro minicurso, beleza? Na quinta-feira, segundo minicurso. Hoje é o sábado, tá indo ao ar a aula número 3, o minicurso número 3, o Guia Prático da Mobilidade Articular. Na segunda-feira, mais um minicurso. Na quarta-feira, último minicurso número 5, tá bom? E aí, quinta-feira, a gente tem perguntas e respostas ao vivo, na sexta-feira também, e você tem até domingo, dia 25, para assistir todas essas aulas, beleza? Então, assim, eu acho que você não dá para perder, então tem muita coisa legal para você assistir e se tornar um personal trainer muito melhor, beleza? Então, ainda no domingo, um bate-papo ao vivo às 8 da noite, para a gente poder tirar todas as dúvidas que ficaram ainda nesses dias, tá joia? Então, para assistir todas as aulas, entrou lá no site da Sítios, você clica no minicurso que você precisa assistir. Entra no grupo do Telegram, que lá você vai ter acesso exclusivo a mais conteúdos, tá? Então, a gente envia alguns artigos lá, algumas coisas complementares, tá? É só clicar no link. Baixar o guia de implementação. Baixa o guia de implementação lá da aula, que você vai estar conseguindo acompanhar melhor e absorver melhor o seu conhecimento. Fique atento ao seu e-mail. Por este e-mail que você consegue depois emitir o seu certificado, tá joia? Então, vê se você está realmente cadastrado no Congresso
vê se os e-mails não estão caindo na caixa de spam. Se você está com dificuldade aí para receber o e-mail, não está sabendo o que está acontecendo, manda um e-mail para a gente no contato@sitiosconsultoria.com.br que a gente vai estar te auxiliando da melhor maneira possível, tá bom? Então, fica ligado aí, você precisa estar cadastrado para poder emitir o seu certificado depois. Então, não estou cadastrado no evento, o que dá para fazer? Faz o cadastro no link que está aí acima, tá joia? E o que é mobilidade articular? Vamos começar aqui o nosso mini curso. A gente definiu isso daqui em um podcast que a gente fez falando exatamente sobre mobilidade articular. Eu, o Vitor e o Renato. Então a gente trouxe que a mobilidade articular é a capacidade que a articulação tem de se movimentar, tá bom? Então são os graus de liberdade que a articulação tem e que ela consegue realizar, tá bom? E qual que é a diferença entre mobilidade e flexibilidade? Então a gente colocou que a mobilidade se dá mais a nível articular e a flexibilidade mais a nível muscular. Então a flexibilidade se dá a nível plástico, a nível elástico do músculo, tá? Ela não tem tanta importância na articulação, beleza? Então ela é mais na parte ali muscular, beleza? Já a mobilidade se dá a nível articular. Beleza. O que está envolvido então na mobilidade articular? A gente tem estrutura óssea, a gente tem estrutura ligamentar e a gente tem músculos. Então, para a gente ter uma boa amplitude de movimento, uma boa mobilidade articular, a gente precisa de ter uma flexibilidade, tá bom? Muscular. Então, em alguns exercícios que as pessoas vão ficar, mas esse exercício é para mobilidade, esse exercício é para flexibilidade. No final das contas, a gente vai estar precisando muito de trabalhar flexibilidade também para poder melhorar a mobilidade. Então, não adianta nada a gente ter um músculo muito rígido que está passando ali pelaquela articulação para a gente conseguir ter uma boa mobilidade articular, tá bom? Então, a gente precisa estar trabalhando ali de forma similar os dois, tá bom? Então, trouxe aqui para vocês verem, visualizarem mesmo quantas estruturas que a gente tem no ligamento, por exemplo, do tornozelo. Então a gente tem uma quantidade de estrutura óssea ali, então são vários ossos que estão envolvidos nessa articulação. A gente tem vários ligamentos e a gente tem os tendões dos músculos que passam ali também naquela articulação, que faz total diferença ali se esse músculo tem flexibilidade ou não na hora de apresentar uma mobilidade articular ideal para aquela articulação, tá? Então vamos lá. Mas todas as articulações elas devem ter muita mobilidade? Já te adianto que não. Algumas são feitas para terem mais mobilidade, tá? Por conta dos graus de liberdade que elas têm. E outras foram feitas para ter mais estabilidade. Vou mostrar para vocês aqui agora uma lista. Então a gente tem tornozelo, quadril, coluna torácica, ombro e punho, que eu esqueci de colocar aqui, que são estruturas que precisam de ter mais mobilidade. Então a gente vai estar, se vocês vão perceber na prática, que a gente vai estar trabalhando exercícios de mobilidade para essas regiões só, tá bom? E estruturas que precisam estar estáveis, joelho, coluna lombar e coluna cervical, por conta dos graus de liberdade que cada uma dessas articulações tem, tá? Mas às vezes você vai ver, poxa, eu estou trabalhando ali mobilidade de joelho ou de lombar ou até de cervical com aquele aluno, depois que ele teve uma lesão. Então, assim, para poder restaurar o grau de liberdade ali e a mobilidade natural daquela região, às vezes é trabalhado, tá? Mas em casos normais, a gente trabalha só tornozelo, quadril, torácica, ombro e punho, tá bom? Vou mostrar isso para vocês um pouquinho melhor na hora da prática. Então, qual que é a importância da mobilidade articular na hora do treinamento propriamente dito? Eu trouxe 2 artigos aqui para vocês, tá? O Renato até citou um na aula de treinamento feminino que mostrou lá que a dorsiflexão melhorou um pouco a força no agachamento, tá?
Eu vou trazer alguns aqui para vocês. Não temos uma literatura muito grande falando sobre mobilidade articular por conta da dificuldade da gente avaliar realmente se aqueles estudos estão tendo resultado. Então, por exemplo, se a gente faz ali um exercício, a gente está melhorando o que com aquela pessoa? A gente está melhorando a parte estrutural, a gente está melhorando mais a parte móvel, ligamentar. O que a gente está melhorando? Então, a articulação de uma pessoa é totalmente diferente da outra, de um lado do corpo é totalmente diferente do outro, então ficaria meio difícil de avaliar realmente se está tendo boa melhora, tá? Então, por conta disso, é muito difícil de ter alguns estudos. E eu trouxe um estudo aqui para vocês que vai estar mostrando os efeitos agudos do aquecimento específico e exercícios de mobilidade articular no desempenho de repetições máximas e volume de treinamento. Aqui, o aquecimento específico é aquele exercício que a gente faz. Por exemplo, a gente vai fazer um treino de supino. O primeiro exercício é o supino. A gente realizar uma série de supino antes com uma carga mais baixa e mais quantidade de repetições, tá bom? Então, esse seria um exercício de aquecimento específico, tá bom? Então, você vai estar utilizando uma série daquele primeiro exercício com uma carga reduzida e mais repetições, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora quais foram os exercícios de mobilidade articular, o que eles utilizaram nesse estudo, tá? Então, antes de iniciar a sessão de treinamento, os participantes realizaram os exercícios de dorsiflexão de tornozelo. A gente já sabe da importância de estar com uma boa dorsiflexão de tornozelo para melhora de padrões de movimento. Então, ele realizou ali 20 repetições para cada membro. Agachamento profundo, eu não sei o quanto as pessoas estavam preparadas para isso, mas como a gente não está utilizando sobrecarga, não tem problema utilizar o agachamento profundo, não vai ter nenhum tipo de lesão, tá? Cada um vai estar fazendo na sua amplitude ali máxima. Agachamento lateral alternado, 10 repetições, e a passada lateral com elástico. Por que eu coloquei ali em vermelho a passada lateral com elástico? Eu entendo que esse exercício não é um exercício de mobilidade articular. A gente não vai estar mobilizando a articulação do quadril. A gente vai estar ativando e estabilizando essa articulação. Então, é um exercício de estabilidade, tá bom? Então, a gente precisa ter isso muito bem coordenado e muito bem entendido, que às vezes a gente precisa estar trabalhando mais estabilidade do que mobilidade. Uma está bem correlacionada com a outra, tá joia? Então, eu coloquei ali passada lateral com elástico, 10 repetições para cada lado, que ele realizou ali um exercício de estabilidade. Isso pode ter feito uma diferença nos resultados finais também, tá bom? Então, o que ele trouxe aqui de resultado final? Que, baseado nos resultados presentes tudo, pôde concluir que os exercícios de mobilidade articular produziram resultados significativos superiores para o volume total de treino de força para membros inferiores em relação ao aquecimento específico. Então, eles conseguiram aumentar a sobrecarga, tá? Então, nesse caso aqui, o aumento do volume se deu por conta de carga. Então, eles conseguiram implementar mais carga nos primeiros exercícios ali que eles estavam realizando, logo após fazer essa sequência de exercício de mobilidade que ele chamou ali como forma de aquecimento, tá? Então, relação ao aquecimento específico, se mostrando como um efetivo método de aquecimento para otimizar o rendimento em uma sessão de treinamento de força, especialmente nos primeiros exercícios. Por que eu frisei ele como método de aquecimento? Então, ele realizou ali a mobilidade articular, uma série só como aquecimento, tá? Então, ele aumentou ali líquido sinovial na articulação, conseguiu melhorar um pouco o padrão motor, mas ele, lembrando então que ele colocou um exercício de estabilidade. Isso pode ter feito diferença ali para a questão também da pessoa conseguir colocar mais carga. A pessoa se sente mais estável e ela consegue implementar um pouco mais de carga, tá bom? Então, por que também nos primeiros exercícios só que ele se mostrou efetivo? Se a gente utiliza ali 1, 2, 3 exercícios, mesmo sem ter feito nenhum exercício de mobilidade antes, a gente vai estar trabalhando mobilidade articular na hora de realizar o exercício. Então, a gente vai fazer um agachamento, a gente vai estar utilizando ali
uma amplitude um pouquinho maior a cada repetição, e a gente vai estar movimentando aquela articulação. Consequentemente, no terceiro, quarto exercício, a gente já vai estar com uma mobilidade articular maior, tá bom? Então a gente vai ter o líquido sinovial já vai ter aumentado na articulação, o músculo já vai estar um pouco mais flexível e a gente consegue ter uma boa amplitude de movimento já depois dos exercícios lá, dos primeiros exercícios, tá joia? Um outro estudo. Esse é muito importante porque durante muito tempo, qualquer coisa que a gente via da pessoa, do aluno realizando ali um valgo dinâmico, a gente colocava a culpa no glúteo médio, tá joia? Então, sem avaliar um pouco mais a fundo as coisas, e esse estudo quis realmente avaliar isso, tá? Então, assim, o objetivo dessa revisão sistemática foi avaliar a associação entre a amplitude de movimento da dorsiflexão de tornozelo e o valgo dinâmico do joelho. Então, ele pegou diversos estudos para poder trazer para essa meta-análise esse estudo de revisão, para poder entender se o valgo dinâmico ele tinha uma influência maior por conta de músculo ou por conta de articulações, tá bom? Então, vamos lá, ele quis ver ali se a amplitude de movimento fazia diferença na hora do valgo. E o que ele viu? Que a amplitude de movimento limitada para a dorsiflexão de tornozelo parece estar ligada ao valgo dinâmico do joelho. Então, vamos lá, se a pessoa tem pouca mobilidade de tornozelo, mas ela vai tentar agachar, para o corpo, missão dada é missão cumprida. Então ele vai acabar encontrando uma maneira de realizar aquele movimento de qualquer jeito, tá bom? Então aí acaba realizando aí um valgo dinâmico do joelho, e esse valgo dinâmico pode ser um pouco prejudicial, pode gerar um pouco de lesão na articulação, tá bom? Dependendo da pessoa. Então a gente vai ter uma força muito maior ali nas articulações, nos tendões ali, nos ligamentos colaterais, mediais principalmente, tá bom? Então, incluir uma avaliação de amplitude de movimento de dorsiflexão na prática clínica é importante, pois pode ser relacionado a indivíduos em risco de padrões de movimento prejudiciais dos membros inferiores durante a dinâmica das tarefas. Então, o que ele quis mostrar aqui? Que a gente conseguir avaliar a amplitude de movimento, principalmente de dorsiflexão, é muito importante, tanto na prática clínica, quanto na nossa prática diária ali com nossos alunos, tá? Então, se o aluno está realizando um valgo dinâmico no agachamento, e isso pode estar correlacionado com uma pouca amplitude de movimento ali de dorsiflexão, a gente precisa avaliar e entender isso, tá joia? Então, assim, a gente vê também que os padrões de movimento podem ser prejudicados dependendo da amplitude de movimento de cada uma dessas articulações, tá joia? Então, como que eu faço para avaliar essa mobilidade articular? Já que ele pede para poder avaliar a mobilidade articular, se fala que é importante, como que a gente consegue fazer isso? Eu trouxe algumas possibilidades para vocês aqui, tá? Que a gente tem. Eu não vou aprofundar em nenhuma delas, porque em algumas a gente precisaria de aulas aqui para poder falar, mas trouxe algumas bem práticas que vocês conseguem começar a utilizar hoje, tá bom? Então, você vai utilizar hoje, vai fazer o teste antes do treino, vai realizar uma sessão de mobilidade, vai realizar o teste de novo, você vai ver melhora já, tá bom? Então, vamos lá. Algumas possibilidades. Primeira delas, o goniômetro, tá? E aí, para utilizar o goniômetro, você precisa ter um pouco de conhecimento cinesiológico e anatômico, porque você vai precisar colocar o goniômetro bem ali no centro da articulação para você conseguir medir o grau certinho daquela articulação, beleza? E uma outra coisa, que você precisa saber também? Você precisa saber o grau de movimento de cada articulação para cada movimento. Beleza? Então eu trouxe uma tabela completa aqui para vocês para mostrar que cada uma articulação tem um grau de movimento diferente para cada movimento que ela realiza. Por exemplo, pegamos ali o ombro. Para a flexão de ombro, ela tem um grau de movimento de 180 graus. Já para a extensão, ela tem um grau até
45, de 0 a 45 graus. Então, quando você pegar o goniômetro ali e você fizer uma flexão de ombro ou uma extensão de ombro e você vê que o seu aluno está bem longe dessa máxima natural, a gente precisa estar trabalhando um pouco de mobilidade articular, tá? E é importante também você entender que a hipermobilidade, então passar muito também desses graus aí, pode ser prejudicial para o seu aluno, tá? Então, por exemplo, a extensão de ombro ali, que vai de 0 a 45 graus, se o seu aluno está indo a 90 graus de extensão de ombro e você está colocando uma sobrecarga em algum exercício, por exemplo, naquele tríceps no banco, isso pode estar sendo prejudicial para o ombro do seu aluno, tá? Para a articulação do ombro. E eu trouxe aqui a tabela também de membros inferiores. Então, a gente vai estar ali vendo quadril, flexão de quadril, qual o movimento que ela gera, extensão de quadril. Isso tudo, quando você entende ali a parte anatômica, você vai e cinesiológica, você vai conseguir entender o porquê disso, né? Então, às vezes, por conta de estrutura mesmo, por mecânica da articulação, ele não consegue ter uma movimentação maior do que aquela, tá? Então, a gente consegue movimentar ali só em alguns ângulos, tá? E aí, você consegue utilizar o goniômetro ali para poder olhar se está muito longe da máxima ou se está passando um pouquinho, tá bom? E aí, nos dois casos, você precisa estar trabalhando com o seu aluno de forma específica aquela articulação. Outra possibilidade, a avaliação 3D de movimento, que chegou forte no mercado, mas ainda não é acessível para todo mundo. Então, assim, tem um custo um pouco mais alto, tá? Necessita que o aluno vá até uma clínica que faça esse tipo de teste. Então, ele vai estar ali com diversos eletrodos no corpo, tem um computador que vai estar filmando ele. É muito importante para atletas, tá? Então, para ver o padrão motor ali da corrida, por exemplo, e ver o que dá para melhorar em cada uma dessas articulações aí. Então, se ele está com pouca mobilidade ali, a gente vai conseguir ver tudo isso no teste 3D, tá bom? Ele vai te dar já as contas ali que o goniômetro daria para você, de forma computadorizada. Esse aqui é um teste perfeito para você fazer a partir de hoje com o seu aluno, que é o teste de Launch, tá? Então, se você quer ver ali, testar a dorsiflexão de tornozelo ali do seu aluno, você vai colocar ele de frente para uma parede, tá bom? Então, você vai estar pedindo para que ele encoste o joelho na parede sem que o calcanhar saia do chão. Vou mostrar para vocês lá na prática como que funciona, tá? Mas o que é legal nesse teste? Que a gente vai ter uma distância da ponta do pé até a parede, que o seu aluno vai conseguir alcançar ainda o joelho lá na parede, e que a gente vai conseguir mostrar a evolução dele bem bonitinha ali. Então, o dia a dia que ele for melhorando a mobilidade de dorsiflexão, ele vai estar com uma distância maior da ponta do pé até a parede. E até mesmo no mesmo dia, se ele achar que não é importante, por exemplo, exercício de mobilidade, você faz o teste com ele, mostra para ele que ele precisa de melhorar a mobilidade articular, faz um treino de mobilidade específico para tornozelo e refaz o teste. Você vai ver o quanto que melhorou e aquele aluno vai começar a entender a importância disso, tá? Então, esse teste aqui é perfeito para dorsiflexão e para mostrar a evolução para o seu aluno. Outros testes que a gente tem, outras possibilidades. Utilizar o FMS, tá? Eu não vou entrar a fundo aqui no FMS, porque eu teria que explicar um por um dessas 7 avaliações que tem, tá bom? É um teste de controle motor, beleza? Então, assim, ele vai estar te mostrando ali alguns padrões de movimento, se estão legais ou não. E a partir desses padrões de movimento, a gente vai avaliar um pouco mais a fundo, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática 2 desses testes aí. Então, eu vou mostrar do agachamento e também da rotação interna e externa de ombro, tá? O quanto a gente pode utilizar isso na hora da nossa prática. Então, pedir para o aluno fazer um agachamento e a gente conseguir avaliar ali se ele está precisando de trabalhar mais mobilidade de ombro, quadril, tornozelo. E o teste de ombro propriamente dito ali, de rotação interna e externa, tá bom? Esse teste ficou muito legal, que eu vou mostrar para vocês na prática a diferença, às vezes, de um lado para o outro, tá bom? Então, eu não vou entrar mais
nos outros testes aqui, são testes de controle motor, de padrão de movimento, que exigem um pouquinho mais de aprofundamento mesmo para poder explicar cada um deles, tá? Mas que não é interessante para a gente agora na parte de mobilidade articular. Outro teste, que também é um teste de controle motor, é o iBalance Test, tá? Só que, para poder ele ter um bom resultado nesse teste de controle motor, além dele já ter que aprender a fazer o movimento ali, caso ele não tenha uma boa amplitude de movimento de quadril e de tornozelo, ele vai ter dificuldade, tá bom? Então a gente consegue ter uma avaliação ali depois para poder saber, qual que foi a dificuldade dele nesse teste? Teve pouca amplitude de movimento, então vamos avaliar mais a fundo tornozelo, quadril, para ver o que esse aluno precisa melhorar. Mas esse teste também tem diversos estudos já que comprovam que ele pode estar predizendo lesões, dependendo ali do número que o aluno consegue chegar. É uma estimativa que faz das 3 direções que ele precisa jogar a perna. Não vou me aprofundar também, que seria mais uma aula que a gente precisaria ter aqui, tá bom? Mas é só mais uma opção, caso você goste dessa parte. E a observação prática durante os exercícios, tá joia? Então, pegou ali, o seu aluno está fazendo um exercício, você não tinha feito a avaliação nele ainda, e ele representa esse padrão de agachamento. Você vai ver que ele tem uma alta dominância de quadril e ele tem pouca dominância de joelho. Por quê? Olha só o tornozelo, ele não está passando ali nem um pouquinho próximo da ponta do pé, que é um outro mito que a gente tem de não poder passar da ponta dos pés, tá? O agachamento. Então, pode sim passar da ponta dos pés. Isso mostra que a pessoa tem uma mobilidade de tornozelo adequada, tá bom? A gente não passa mais do que 10 centímetros, beleza? Não é muito adequado passar de 10 centímetros por conta da pressão ali patelofemoral. Ou se a pessoa tiver algum tipo de lesão no joelho. Tirando isso, é um padrão normal de movimento ultrapassar um pouquinho ali o joelho da ponta dos pés. Então dá para observar bem nessa imagem aí o quanto que a coluna dela está diferente em cada uma das imagens, tá? Então você bate o olho, você vê que tem falta de mobilidade articular ali em uma dessas posições, tá? Aí você já bate o olho, você já vê que o tornozelo não está fazendo nenhum tipo de flexão ali, de dorsiflexão. E como que eu vou trabalhar então a mobilidade articular na hora do treino? A gente já viu a importância dela, como que a gente consegue avaliar se o aluno precisa ou não, tá? Então a gente tem aqui, a gente já sabe então que a mobilidade articular é importante para melhorar o padrão motor. Então se a pessoa tem uma boa mobilidade articular, quadril, coluna, tornozelo, ombro, ela vai realizar um movimento de maneira mais saudável e melhor, tá? Então ele melhora o padrão motor, por exemplo, do agachamento, que eu acabei de mostrar. E também como forma de melhorar a performance do treino. Então, a gente viu naquele estudo lá que melhorou o volume de treino. Então, conseguiu aumentar a carga que você está empurrando, por exemplo, num agachamento. Então, sim, a gente consegue melhorar isso através da mobilidade. E, dessa forma, a gente pode trabalhar de forma global ou de forma específica. Como que seria isso? De forma global, seria como forma de aquecimento mesmo, que foi mostrado naquele estudo lá. A gente vai estar realizando ali algumas séries para cada articulação como forma de aquecimento. Já de forma específica, a gente viu que aquele aluno precisa de melhorar muito a mobilidade de ombro, ou mobilidade de quadril, ou mobilidade de tornozelo, e a gente vai dar um foco naquela articulação, tá bom? Então a gente vai estar ali trabalhando de forma específica para aquela articulação que a gente viu que ele está com déficit, tá? E quais são as nossas recomendações? Isso daqui é uma recomendação da CITIOS, tá bom? A gente não tem nenhum estudo mostrando que algumas repetições vão fazer diferença. Por exemplo, que a gente tem na hipertrofia e intervalo, a gente não tem isso na literatura ainda. Então a gente conversando, a gente trouxe algumas recomendações para vocês aqui, tá? Então vamos lá. Focar no tipo de mobilidade que você vai fazer, seja ela mais geral
ou para melhora específica de alguma região. Foi o que eu acabei de falar com vocês. Então você precisa entender se eu vou fazer uma mobilidade de forma geral para estar melhorando a qualidade de vida mesmo do aluno, como forma de aquecimento também, ou se eu preciso melhorar especificamente alguma região e eu vou dar um foco maior naquela região, tá? Por exemplo, preciso trabalhar a dorsiflexão de tornozelo, porque eu vi que o meu aluno ele tem uma dorsiflexão ruim e isso está atrapalhando ele a fazer um agachamento, fazer um leg press, tá? Então a gente vai estar trabalhando de forma específica para a dorsiflexão. Criar uma rotina diária de mobilidade ou utilizar ela como aquecimento e, em alguns casos, na hora da volta calma. O que é criar uma rotina diária de mobilidade? Aquele aluno que não treina com você todos os dias, por exemplo, a mobilidade articular, a gente consegue colocar alguns exercícios para que ele faça no seu dia a dia. Então, assim, a gente cria uma rotina para ele fazer todos os dias, ao acordar, por exemplo, que ele vai estar começando o dia de uma forma melhor. Então, ele vai estar mais móvel ali, ele vai conseguir se sentir melhor. Isso vai melhorar a qualidade de vida dele. E também a gente consegue estar melhorando de caso específico. Por exemplo, se ele precisa de melhorar a dorsiflexão, todo dia eu passo para ele um exercício de dorsiflexão, de mobilidade. A gente vai estar trabalhando isso. Utilizar como aquecimento, que a gente já viu. Então a gente pode utilizar ali como forma de aquecimento. Por exemplo, a membro inferior, a gente vai trabalhar, dar um foco maior quadril e tornozelo. Um dia que for mais treino de membro superior, a gente dá um foco mais torácico e ombro e punho, tá? Então, assim, dessa forma, a gente como forma de aquecimento. E em alguns casos, na hora da volta calma. Então, a gente pode utilizar também no finalzinho do treino ali, como forma de relaxamento, para o aluno dar uma soltada ali naquela articulação, dependendo de como foi o treino, tá? Realizar 2 exercícios para cada articulação. Essa é uma recomendação que a gente tem também. Realizar de 3 a 4 séries em cada exercício. E aí, o que você pode estar falando? Poxa, mas eu vou ficar ali fazendo diversos exercícios. Eu vou mostrar para vocês na prática que alguns exercícios de mobilidade, eles trabalham mobilidade de várias articulações ao mesmo tempo. Então, às vezes você está fazendo ali um exercício que já vai estar trabalhando mobilidade de ombro, de quadril e também de tornozelo. E isso vai estar otimizando o seu tempo aí. E se você não tiver tempo para fazer 3, 4 séries, não tem problema. Igual a gente está falando aqui, eu estou falando com vocês. É uma recomendação que a gente está dando. Não tem nada falando na literatura que se eu fizer 2 eu vou ter melhora. Se eu fizer 3 eu não tenho. Então, assim, a gente não tem um número específico. Então, você consegue fazer mais 3, 4 séries? Ótimo. Consigo fazer 2? Tá ótimo também. Consigo fazer 1? Beleza. Então, a gente ainda não tem isso na literatura bem certinho. E aí a gente trouxe também para exercícios estáticos, como alongamentos, que a gente vai estar trabalhando alguma mobilidade, 30 segundos de execução com 30 segundos de pausa. Para exercícios dinâmicos, 15 repetições com 30 segundos de pausa. Vou mostrar isso para vocês lá na hora da prática, o que são exercícios estáticos e o que são exercícios dinâmicos. E aí, agora, a gente vai entender realmente na prática, a gente vai para dentro da academia e eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe a minha noiva para estar junto ali comigo, para poder estar mostrando os exercícios. Eu sofri uma lesão no ombro, então eu não consigo fazer todas as mobilidades. Então eu trouxe ela para mostrar realmente como que vai ser trabalhado mobilidade articular de cada uma das articulações, tá? Então trouxe diversos exercícios de quadril, coluna torácica, ombro, punho, tornozelo, beleza? Para estar sendo trabalhados na rotina do dia a dia ali. E peguei e trouxe 3 estratégias. Uma para treinos de membros superiores, uma para treino de membros inferiores e uma estratégia de treino global, tá joia? Então, o que eu posso estar trabalhando ali na hora do treino global? Lembrando, eu não vou estar me aprofundando muito em cada uma das mobilidades, tá? Vou estar trazendo alguns exercícios ali. Eles não têm nome específico, então às vezes você vai ter que decorar por alguma forma, tá? E só lembrando então, a gente vai estar indo para a academia agora, um ambiente aberto. Pode ser que o áudio fique um pouco diferente do que vocês estão ouvindo agora, tá? Porque a gente está realmente trazendo para a prática o que vocês vão conseguir utilizar a partir de hoje, tá bom?
Fala galera, chegamos na parte prática do nosso mini curso de mobilidade, tá joia? Então a gente está aqui agora no ambiente de academia, na Start Fitness em Juiz de Fora. Eu trouxe a Maria aqui para auxiliar durante os exercícios, tá joia? Eu vou estar mostrando, ela vai estar executando, e eu vou estar falando para vocês os pontos de melhoria e o que a gente pode fazer na hora do exercício, beleza? Então agora a gente vai começar fazendo alguns testes para mostrar para vocês o que eu falei lá na teoria. A gente vai começar com um teste de agachamento com a barra sobre a cabeça, que é um dos testes do FMS, tá bom? E aí eu explico para vocês um passo a passo do teste e o que a gente pode ver de mobilidade na hora desse teste, tá bom? A Maria vai começar com essa barra acima da cabeça. Isso, desce um pouquinho. Desce. Aí aqui você vai ter que estar 90 graus, tá? Segurou aqui. Esticou agora o braço. Desse padrão que ela tá, ela vai agachar agora o máximo que ela conseguir. Beleza? Foi. Subiu. Faz de lado agora, vai ficar mais fácil para a galera visualizar. Esticou o braço. Desceu. Consegue parar embaixo? Pessoal, o que vocês precisam entender na hora desse teste? Posição da coluna, o quanto ela desceu, então assim, ela quebrou a paralela, passou dos 90 graus ali de flexão do joelho e também ela conseguiu manter a barra sobre a cabeça, tá joia? Pode subir. Pode descansar. Um padrão que seria de falta de mobilidade, ela talvez não conseguiria descer mais do que 90 graus, tá joia? Por conta de falta de mobilidade no tornozelo. E se ela tiver pouca mobilidade de ombro também, ela não vai conseguir manter essa barra acima da cabeça. O que esse teste mostra pra gente? Um padrão de agachamento legal e para a gente conseguir ver pontos de melhoria. Então, se ela não está conseguindo fazer o exercício da forma que foi pensada, o que a gente pode ver? Se temos mobilidade de tornozelo e se temos mobilidade ali de quadril e ombro, beleza? Então esse é um teste para mostrar para a gente quais são os outros testes que a gente tem que fazer. Então, se a gente viu que ela está precisando de fazer um teste de mobilidade específico, a gente vai utilizar o teste de lounge, beleza? Eu vou fazer com um step aqui para vocês verem. Vocês podem fazer ele na parede. Vai estar com a pontinha do pé próximo da parede e a ideia é que chegue o joelho até a parede, sem tirar o calcanhar do chão, ok? Voltou. Pode fazer de novo. Excelente. Vou aumentar um pouquinho mais a distância aqui, ó, e ela vai fazer de novo. Excelente. Esse é um teste muito bom para a gente usar com o nosso aluno, porque a gente consegue mostrar para ele a evolução também. Então, a distância que o pé dele está da parede vai estar mostrando a evolução na hora desse teste. E a gente tem alguns padrões ali para a gente seguir, tá bom? Então a gente vai ver a evolução desse aluno. A Maria está com um bom padrão ali de dorsiflexão de tornozelo. Isso ajuda na hora do agachamento, beleza? Então, vou mostrar agora um outro teste que é para mobilidade de ombros, tá joia? É um outro teste do FMS também. Vai estar com o braço estendido, de costas para lá. Vai estar com o braço estendido, ela vai fazer uma rotação interna com um braço, externa com o outro. Pode ir. E aqui a gente vai estar analisando essa distância, ó. Tá vendo? A gente poderia medir aqui. A gente tem mais de 1 palmo de distância. Pode fazer do outro lado. Percebam então a diferença de um lado para o outro dela. Então a gente precisa melhorar a mobilidade de ombro dela para a rotação, tá joia? E aí,
que a gente pode ver? A gente vai estar metrificando também com algumas coisas que a gente pode estar medindo aqui, com uma reguinha mesmo, tá bom? Para poder analisar. Esses outros testes que eu falei com vocês são todos testes de padrão motor. Então, assim, a gente está falando não de teste específico de mobilidade, então que é do FMS, a gente pegou alguns para poder mostrar só, tá? Mas agora a gente vai para a parte realmente prática de como fazer os exercícios de mobilidade, beleza? Vamos começar pelos exercícios de quadril. Vou pedir para a Maria começar sentada. Então ela vai estar sentada, vai estar com as pernas uma cruzada para dentro, uma cruzada para fora. Existem duas formas de realizar esse exercício. A primeira, que ela vai estar trocando o tronco de lugar, fixando os pés. Lembrando que ela vai estar soltando o ar. Sempre quando terminar, soltou o ar, olha para frente, volta. Isso. A segunda forma, ela vai estar deslizando o pé. Em vez de jogar o tronco para um lado e para o outro, ela vai estar deslizando um pé para dentro, deslizando um pé para fora. E sempre mantendo a posição para frente do tronco. Então, faz só mais uma vez. Excelente. Começamos então, mobilidade de quadril. Próximo exercício, você vai estar ajoelhado. Ajoelhado de frente para cá. Um pé para frente. Um pé vai estar à frente do colchonete, fora do colchonete. Por que é importante a gente estar agora sem o tênis? Para a gente conseguir observar se o calcanhar está mantendo no chão, tá bom? Então, isso é muito importante. Esse exercício a gente vai estar trabalhando tanto a mobilidade de quadril quanto a mobilidade de tornozelo. Ela vai estar soltando o ar e jogando o corpo para frente. Então, ela vai estar trabalhando mobilidade de quadril e mobilidade de tornozelo. Importante, então, lembrar que o calcanhar aqui não pode sair do chão. Beleza? Vamos lá. Próximo exercício, você vai estar na mesma posição, só que agora sem estar apoiado o joelho. Na mesma posição que você estava. Tira o pé do joelho. Isso. Aí agora, jogou para frente. E volta. Lembrando então, os exercícios de mobilidade são dinâmicos. A gente está realizando aqui uma ida e uma volta. Alguns deles a gente vai estar trabalhando de maneira como alongamento. Excelente. Beleza. Próximo agora, a gente vai estar fazendo agora posição de 4 apoios. Vai jogar o bumbum lá no calcanhar, soltando o ar. Joga bem lá para baixo. E agora, vai jogar corpo para frente, quadril lá para baixo e olha para cima. Voltou. Vai lá atrás de novo. Solta o ar. Vem aqui na frente e olha para cima. Excelente. Galera, então lembrando que sempre soltando o ar, tá bom? Beleza. Próximo agora, a gente vai estar na posição de cócoras, tá bom? Então, posição de cócoras. De frente para lá. Desceu. Esse exercício a gente vai estar trabalhando mobilidade de quadril e também de tornozelo, tá joia? Então, ela vai estar aqui afastando um pouquinho um braço, a perna, e mantendo aqui. Nesse exercício, ela pode estar fazendo pequenos movimentos, jogando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, onde a gente vai conseguir trabalhar ainda mais a mobilidade de tornozelo. Beleza? Então, pode ficar de pé. Próximo exercício agora, em posição de
quatro apoios, se eu colocar a mão agora para frente, ela vai estar nessa posição e vai trazer o pé próximo da mão. Soltou o ar e vai jogar o quadril para dentro. Aí vai estar trabalhando aqui a mobilidade de quadril e a mobilidade de tornozelo. Outra possibilidade de realizar esse exercício é fazendo uma rotação de tronco também. Então, traz o pé direito, girou o tronco, isso. E lembrando de sempre soltar o ar nessa posição final, beleza? Então, bora pro próximo agora. Relaxa. Seguinte, você vai ficar naquela posição. Agora estica a perna para trás. Nessa posição, com uma perna girada para dentro, a ideia é agora ir descendo aos pouquinhos. O máximo, desce. Põe a mão para frente e vai descendo. Joga para frente, joga a mão para frente. Joga a mão, solta o ar. A gente vai estar trabalhando aí o alongamento e mobilidade de quadril, beleza? Temos mais um ainda para fazer agora, para finalizar a parte de quadril. A gente vai estar fazendo um afundo lateral. Vai estar fazendo um afundo lateral. Aqui a gente vai estar trabalhando mobilidade de quadril e de tornozelo. Se você quiser colocar um pezinho nessa perna aqui, para ir trazendo e fazer mais mobilidade de tornozelo, pode também. E aí, qual que é a ideia? Vir para um lado e ir para o outro lado. Soltando o ar toda vez que for fazer. Beleza? Então, vamos para o próximo agora. A gente vai fazer agora alguns exercícios de mobilidade de tornozelo bem específicos, tá bom? Então, vamos para o primeiro aqui. Vai estar ajoelhada, bem parecido com o que a gente fez. Só que agora a gente vai utilizar apenas a mobilidade de tornozelo. Então aqui, a ideia é ir o máximo possível para frente, ajoelhado, sem tirar o calcanhar. Pode usar um pezinho aqui, se você quiser, tá? Então pode colocar um kettlebell, alguma coisa nesse sentido, para poder dificultar um pouco mais o movimento e a gente ir trabalhando aqui a mobilidade de tornozelo. Outro exercício que a gente vai fazer agora. Ah, Gustavo, meu aluno sente dor no joelho quando ele faz esse exercício. Como que eu posso trabalhar a mobilidade de tornozelo com ele? Vamos lá. Vai fazer um movimento pisando no step. E a ideia é trazer o joelho para frente e para trás. Por quê? A gente vai estar aqui agora, ó, trabalhando pouca flexão de joelho e trabalhando muita dorsiflexão. Então, esse é um exercício excelente para quem tem alguma dor no joelho. Então, se tem alguma limitação na hora de treino para o joelho, para fazer essa mobilidade, essa é uma boa opção, tá bom? Então, outra opção que a gente tem aqui agora para a gente realizar seria com um elástico. Eu vou pegar um elástico aqui. Esse elástico você vai estar, pode pisar em cima do só um. Isso. A gente vai estar colocando aqui o elástico bem na articulação e a gente vai estar prendendo o elástico no chão, tá? E a ideia é que faça o movimento para frente e para trás com tensão do elástico, tá? Então a gente vai ter uma tensão do elástico ali, puxando a articulação e fazendo o movimento de mobilidade de tornozelo, tá bom? E aqui a gente pode utilizar o elástico ou não. Fazer sem o elástico também, jogando o joelho para frente e para trás, beleza? Então, finalizamos aqui uma parte de
de mobilidade de tornozelo mais específico. Vamos agora para a parte de mobilidade da coluna. Qual parte da coluna que a gente vai fazer mais mobilidade? Coluna torácica, tá joia? Então lembrando que a coluna cervical e a coluna lombar, elas necessitam de mais estabilidade. E a coluna torácica de mobilidade. Vamos lá, vamos começar agora na posição de 4 apoios. Eu tenho certeza que você já viu na academia alguém fazendo esse exercício e não faz a mínima ideia por quê. É aquele exercício da posição do gatinho. A gente vai subir e descer. A ideia é que você consiga juntar a escápula, manter o cotovelo estendido, subiu, puxa o ar, desceu, solta o ar e junta a escápula. Subiu, desceu. Perfeito. Mantém essa posição de 4 apoios. Vai colocar uma mão na nuca e vai fazer um movimento, trazendo o cotovelo próximo do outro braço e olhando para o lado, sempre soltando o ar. Foi, voltou, foi, voltou. Perfeito. O que a gente pode fazer para aumentar ainda mais esse giro? A gente pode colocar um rolinho, tá? A gente vai estar fazendo posição de 4 apoios. A mão passa por baixo, gira bem e volta. Gira bem e volta. A gente vai estar trabalhando ali a rotação, beleza? Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui, a gente vai estar mais próximo da parede um pouquinho. A ideia agora é que a gente fique próximo da parede e a gente vai fazer um movimento de giro do braço durante toda a extensão da parede. E volta. Foi. E voltou. Excelente. Lembrando então, vai estar girando todo o tronco na direção da parede. Beleza? E para a gente fechar aqui a parte da mobilidade da coluna torácica. Vou deitar aqui agora. Braço estendido, vai segurar uma barra, aquela mesma barra que fez o teste. Aqui, esse rolinho vai precisar ficar bem na torácica ou um pouquinho mais para baixo. E a ideia é desceu e sustentou o movimento, beleza? Então nesse aqui a gente não vai ter movimento. A ideia é que fique nessa posição, beleza? Beleza? Respira um pouquinho, Maria. Vamos para as mobilidades agora de ombro, tá bom? Então a gente já pegou o bastão e a gente começa com mobilidade de ombro com bastão. Vocês viram lá no teste que a Maria tinha pouca mobilidade para rotação, tá? Então o primeiro que ela vai fazer, vai segurar o bastão, a mão vai passar pela frente, tá? E aí o que ela vai estar fazendo aqui? Pequeno movimento, ó, devagar, de rotação, sem deixar que o tronco vá junto. O movimento é curto, tá? Então, foi, faz o outro lado.
sempre vai estar fora do corpo, tá? E aí segurou, girou e voltou, devagar. Isso. Excelente. Agora, mantendo com a barra ainda, tá? Com esse bastão, pode ser um PVC, um cabo de vassoura, não importa. Vai segurar com o braço estendido e vai fazer um movimento girando a barra para trás, fazendo um movimento com o cotovelo e também com o braço todo estendido. Vai lá para trás de uma vez só e volta. Volta. Isso. E vai lá de novo. Excelente. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou pegar aqui de novo. A ideia é, você pode fazer isso tanto na parede quanto segurando uma barra. A ideia aqui é descer agora o corpo e o ombro. Chega mais pra cá, só mais isso. Aí lembrando de tentar manter uma posição boa aí da coluna, tá ok? Então pode deixar o joelho sempre flexionado. Foi e voltou, beleza? Dificuldade aí, Maria? Um pouco. Então vamos lá. A gente fez aqui agora. A gente consegue também realizar esse exercício, esses dois primeiros com bastão, com elástico. Se for um aluno iniciante, é até melhor que ele faça com elástico. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui. Estica o braço, faz o movimento. O elástico, ele tem essa tensão, né? Vamos fazer outro. Quando estiver lá em cima, que é a maior dificuldade na hora de passar, seu aluno pode abrir mais o braço e ter a facilidade de passar, beleza? Então, abriu. O grau de dificuldade nesse vai ser maior quando tiver com o braço mais fechado. Beleza, pessoal? Então, de ombros, a gente finalizou essa parte. A gente tem agora, para finalizar agora essa sequência, mobilidade de punho. Por quê? A gente precisa também ter mobilidade de punho, principalmente se a gente for treinar com altas cargas para segurar a barra na hora do agachamento, às vezes para fazer um front squat, ou também na hora de fazer o supino reto, o supino inclinado, qualquer um desses exercícios, beleza? Então a gente vai estar fazendo aqui no chão, uma posição de 4 apoios, com o braço girado contra. E aí, pequenos movimentos para trás e para frente, sem deixar a mão sair, tá bom? Então, a gente vai estar fazendo ali pequenos movimentos de mobilidade. Tá joia? Gustavo, eu fiquei aí, gostei, vi os exercícios, mas como que eu vou utilizar isso na minha prática? Vou passar para vocês aqui agora uma sequência de mobilidade para quando a gente for treinar membros inferiores, uma sequência para treino global e uma sequência para membros superiores, beleza? A gente começa com membros inferiores. Então a gente vai fazer uma sequência aqui agora. Lembrando então que a gente passou, a gente vai fazer 2 exercícios de mobilidade para cada articulação, tá joia? Realizando de 3 a 4 séries de 15 repetições, quando o exercício é dinâmico, e segurar
30 segundos quando for o exercício isométrico, beleza? Então a gente vai começar aqui fazendo um exercício primeiro, então, para treino de membros inferiores. Mobilidade de quadril mais tornozelo. A gente já vai otimizar o tempo do nosso aluno, tá? Lembrando, então, agora eu vou estar repetindo alguns exercícios, mas eu vou estar te dando aqui um passo a passo para utilizar no treino de membros inferiores. Vai estar ajoelhado, um pé para frente. E agora, o braço também. A ideia é que agora a gente vai estar trabalhando, ó, jogou o braço para trás, a gente vai estar trabalhando já mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, e a gente vai estar trabalhando mobilidade de ombros. Então a gente vai fazer aqui 15 repetições. Toda vez que for para frente, soltando o ar. Lembrando, calcanhar no chão. Excelente. Já pode mostrar do outro lado. Aí vai estar trocando a perna, tá? Então vai fazer 15 repetições de um lado, 15 repetições do outro lado. Lembrando, então, vai estar jogando joelho para frente, mantendo o calcanhar no chão e o braço para trás. Então a gente vai estar trabalhando aqui mobilidade de ombro, quadril e tornozelo. Beleza? Então, começamos a mobilidade aqui. Segundo, a gente vai estar fazendo agora quadril lá para trás no bumbum, mão para frente, desceu tudo e agora joga lá para frente, olhando para cima. Voltou. Lembrando, então, sempre que estiver fazendo isso, vai estar soltando o ar. Relaxa no final do movimento. Volta. Voltou. Isso aí. Ela vai estar repetindo essa sequência aqui 15 vezes, 3 a 4 séries. Próximo, a gente vai fazer o afundo lateral, tá bom? E a gente vai estar também mobilizando já a articulação do quadril e a articulação do tornozelo. Então, foi para um lado. Estica mais aqui. Isso. Foi para o outro lado. Nesse exercício, 15 repetições para cada lado. Beleza? Pode parar. Finalizou essa sequência aqui de mobilidade, você já está melhor preparado para um treino de membros inferiores. Tá joia? Então, essa foi a sequência para começar um treino de membros inferiores. Lembrando, 15 repetições, de 3 a 4 séries. Isso vai depender muito da avaliação que a gente fez lá na frente, para poder saber se a pessoa precisa ou não de mais mobilidade em cada uma das regiões. Tá? Vamos agora para a parte de treino de membros superiores. A gente vai estar realizando, então, mobilidade de ombro com bastão, para começar. Então, vai treinar membro superior. Primeira coisa que faz na hora que chega, a mobilidade de ombro com bastão. Vai jogar lá para trás. Mesma coisa, são 15 repetições, contando toda vez que for aqui na frente. Foi lá para trás e voltou. Muito bom. Segundo exercício que a gente vai estar fazendo quando a gente for treinar membros superiores. A gente vai estar fazendo aquela rotação, posição de 4 apoios. Coloca a mão na nuca.
e voltou. Isso. E lembrando também, a gente vai estar fazendo 15 repetições. Foi e voltou. Próximo exercício, a gente vai estar trabalhando aqui agora a mobilidade gatinho. A gente vai subir e descer. A gente vai estar mobilizando aqui agora a parte torácica, escápula. Foi e voltou. Excelente. Lembrando então, 15 repetições. Para finalizar a parte de treino de membros superiores, mobilidade de punho. Então, a gente vai estar realizando uma mobilidade de punho. Atrás e voltar. Perfeito. Feito isso, a pessoa já está mais preparada para começar um treino de membros superiores, tá bom? Então vamos lá, agora a gente vai fazer uma para treino mais global. Então a gente vai estar englobando tudo aqui agora. A gente vai estar fazendo mobilidade de coluna, quadril, tornozelo, tudo junto. A gente vai estar fazendo ombro, coluna. A gente vai estar precisando trabalhar o corpo todo, todas as mobilidades. Como a gente não quer perder muito tempo com o nosso aluno durante o treino, pedir para ele fazer 2 de um, 2 de outro, todos separados, a gente vai utilizar agora alguns que trabalhem todos para a gente otimizar o treino desse aluno que trabalha de forma mais global, tá bom? Então lembrando que essa rotina global pode ser feita também na casa do aluno, caso ele se sinta bem, beleza? Então a gente começa aqui agora. Mobilidade de coluna, quadril e ombro, que foi aquela que a gente fez lá no membro superior, inferior. Foi o pé para frente, foi o pé para frente, foi o pé para frente. Joga para trás. E joga para frente. Lembrando sempre aqui, ó, desse joelho, ele tem que estar vindo na direção do pé, tá? Não é para deixar o joelho fazer um valgo dinâmico na hora da mobilidade, não. Vem trazendo ele aqui na direção da pontinha do pé. Só mais um. Beleza? Vamos fazer agora o próximo. Que é aquele de ir lá para trás, jogar o corpo olhando para frente. Bumbum para lá no calcanhar. Desce. Agora joga lá para frente e olha para cima, quadril para baixo. A ideia aqui é que você também consiga juntar a escápula no final do movimento, tá? Então estufa o peito, junta a escápula, foi e voltou. Excelente. Próximo que a gente vai fazer agora, a gente vai estar pertinho da parede, tá? Esse que a gente fez, próximo da parede, que estava lá, ajoelhado, a gente pode fazer ele também em pé, tá? Então você vai estar próximo da parede e vai estar fazendo um movimento deslizando o braço como se fosse na parede. Beleza? E para finalizar, a gente termina fazendo uma mobilidade aqui no global de ombro com bastão. Vai lá para trás e volta. Lembrando então
15 repetições de 3 a 4 séries, cada um desses exercícios propostos. Beleza? Galera, então foram 3 exemplos que eu dei para vocês, tá? Vocês não precisam seguir esses exercícios. A gente teve mais de 20 exercícios de mobilidade que a gente passou aqui durante essa aula, tá? Então você pode escolher o que melhor se adapta ao seu aluno, ao seu cliente na hora de prescrever, tá? Esses foram só alguns exemplos que eu escolhi aqui para conseguir utilizar mais de uma mobilidade ao mesmo tempo. Lembrando que a gente precisa tomar cuidado com cada um, tá? Respeitando ali se o aluno está sentindo dor ou se ele não está sentindo dor. Se ele precisa de mais mobilidade em alguma região, a gente vai dar um foco maior naquela região, tá joia? E lembrando, se ele está para trabalhar um dia de treino de membros superiores, a gente dá um foco maior ali no membros superiores para fazer uma mobilidade, caso ele precise. Se ele não precisar muito de treino de membro superior de mobilidade, no dia de treino de membro superior, a gente pode utilizar também mobilidade para membro inferior para otimizar o treino dele, inclusive nos intervalos, tá? Então, se a gente fez uma série de supino ali, a gente faz uma de mobilidade de tornozelo no intervalo. Se aquele aluno que tem um pouco mais de pressa na hora do treino, ele tem menos tempo, a gente consegue utilizar dessa forma. Mas procure utilizar a mobilidade antes do treino ou no final do treino, como forma de relaxamento. Mas se for treino de membro superior com mobilidade de membro inferior, não tem problema colocar no intervalo, tá joia? Então, isso daqui foi só uma parte do que é a mobilidade, mas que eu acredito que vocês já consigam utilizar a partir de hoje na prática de vocês, entender melhor como avaliar e como utilizar cada um desses exercícios aí. Espero que vocês gostem e muito obrigado! E eu quero que vocês deixem nos comentários aqui, por favor, se você gostou desse mini curso e se você já utiliza a mobilidade articular com seu aluno. Se você não utiliza, utilize a partir de hoje, volta amanhã e comenta aqui se você sentiu diferença no treino do seu aluno, tá bom? Então, conta pra mim aqui se você gostou realmente desse mini curso, se fez diferença e fez sentido para você utilizar agora a mobilidade articular na prática, tá bom? Então, lembrando, Semana da Educação Física, vamos ter até o dia 25 aí para vocês assistirem as aulas. Galera, muito obrigado. Agora a gente finaliza aqui esse mini curso. Eu espero que vocês consigam aproveitar demais esse conteúdo e aplicar ele a partir de hoje na prática de vocês.